Olá, muito obrigado por assistir esse segundo estudo da série sobre a Escola Bíblica Dominical. Conforme você deve se lembrar, no primeiro estudo eu abordei a questão da relação entre o ID de Cristo, a igreja local e a Escola Bíblica Dominical. Naquele estudo eu mostrei que a Escola Bíblica Dominical deve estar no centro da estratégia da igreja, porque é por meio dela que os crentes efetivamente são preparados na palavra de Deus e com esse preparo eles se tornam mais capazes de efetivamente pregar a palavra do Evangelho. Não há como você pregar aquilo que você não conhece. E não há como você conhecer se você acha que a escola bíblica dominical é uma coisa secundária. Se você acha que pelo fato de você já ser um crente batizado, membro de uma igreja, você não tem mais nada a aprender sobre a Bíblia. Então, você vai estar num estágio muito ruim de aprendizado mesmo. Mas esse ponto eu vou abordar no terceiro e último estudo dessa série, no qual eu falarei sobre o aluno e a escola bíblica dominical. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a relação do professor com a escola bíblica dominical. Bem, o professor é extremamente importante no processo de ensino e aprendizagem. Isso é indiscutível. Então, por isso, merece a nossa atenção esse importante agente para a educação cristã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos 12, versículo 7, parte B, porque o apóstolo Paulo nos dá uma instrução muito importante sobre os professores. E aí, inclusive no meu caso em particular, porque eu sou professor de escola bíblica dominical, esse é um versículo chave para mim também e deve ser para todos aqueles que efetivamente ensinam na igreja. Paulo vai dizer o seguinte: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. É um versículo curto, mas é de uma mensagem extremamente densa, extremamente profunda. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Bem, o que significa esmerar-se, esse verbo reflexivo? Esmerar-se, de acordo com o dicionário Wise, vai significar aplicar-se para realizar algo com qualidade, com perfeição, com capricho. Esmerar-se é caprichar. Repare que nessa definição puramente secular dada pelo dicionário Wise, fica claro que esmerar-se significa caprichar, significa esforçar-se para fazer algo que realmente tenha qualidade, que esteja pelo menos perto da perfeição. Bem, o foco da aula da Escola Bíblica Dominical, então, dentro dessa questão do esmerar-se, deve ser o estudo da palavra de Deus em um nível de profundidade adequado à média dos alunos da classe. Ou seja, o ensino na Escola Bíblica Dominical não pode ser qualquer coisa. Lembre-se, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. É inadmissível um professor de escola bíblica dominical que chega na classe fazendo qualquer coisa, achando que o aluno não tem capacidade ou não merece receber algo realmente preparado, algo realmente com profundidade. Veja, o foco de uma aula, né, na escola bíblica dominical é sempre o estudo da palavra de Deus em um nível de profundidade. Não é chegar com qualquer coisa, não é chegar com algo superficial. Tem que ter profundidade. Agora, é uma profundidade que precisa levar em conta o nível médio dos alunos da classe. Não adianta você chegar com aquela aula muito bem preparada, citando os teólogos mais eruditos da área, se o seu aluno, em média, não tem conhecimento suficiente para aprender aquilo que você está ensinando. Por outro lado, essa profundidade também não significa você dizer que, bom, meu aluno é despreparado, então eu vou fazer uma coisa mais ou menos aqui, porque fazendo mais ou menos já passa. Aí nós vamos ver que é uma postura errada também, que é o que eu alerto agora. Cuidado! O adequado a essa média não significa pobre, superficial ou passável. Adequado não é isso. Pobre significa que você não está ministrando conteúdo nenhum. E esse não é o propósito de um professor. É inadmissível. O professor tem que ensinar. Se você não tem conteúdo, você está ensinando o quê? Nada. Então, conteúdo pobre
significa não ensinar nada. Se você não ensina nada, você não é professor. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo à frente de uma classe de escola bíblica dominical? Você não deveria estar ali. O segundo aspecto importante aí é que adequado também não é superficial. Não é fazer aquela coisa beabá de tudo. A não ser, claro, que você seja responsável por uma classe de doutrinamento bíblico, voltada para aquelas pessoas que acabaram de se converter. Aí, claro, vai ter que ser um estudo mais superficial, mais introdutório, porque o aluno, o perfil do aluno é esse. É um aluno recém-convertido, não sabe nada do evangelho, então ele tem que ser ensinado naquelas coisas mais elementares. Agora, nesse sentido de elementar, o estudo vai ser um pouco mais superficial mesmo. Você não vai poder chegar para ele e ficar apresentando as grandes discussões teológicas sobre um assunto como, por exemplo, a salvação. Você tem que mostrar como é o plano de salvação no seu sentido mais básico. Depois que ele aprender o básico, à medida que ele for caminhando na vida cristã dele, ele vai tendo contato com ensinamentos um pouco mais avançados. Bem, e também o adequado não significa passável. Não é aquele negócio, olha, eu preparei um estudo aqui, não está lá numa maravilha, não, mas lá na classe passa. Não é isso. Um professor não pode ensinar coisas passáveis. Lembre-se, esmerar-se significa esforçar-se para ter qualidade, para ter perfeição, significa caprichar. Aquilo que é passável é aquilo que não tem qualidade, é aquilo que está muito longe da perfeição e aquilo que foi feito sem capricho nenhum. Isso é passável. E nós vimos que o papel de um professor na escola bíblica dominical não é esse. Bem, e aí vem o segundo ponto, o que seria esse adequado à média, né? Bom, é um nível de profundidade nem tão alto que os alunos em geral não consigam entender o que é ensinado, mas nem tão baixo a ponto de nada acrescentar no aprendizado da palavra de Deus. Então veja bem, conforme eu falei anteriormente, não é você preparar uma aula de escola bíblica dominical querendo bancar o erudito, citando passagens em latim, passagens em grego, passagens em hebraico, passagens em aramaico, trazendo os teólogos mais profundos da área. Não é isso. Porque se seu aluno não está preparado para esse nível de profundidade, então você está perdendo tempo. Você também não está ensinando. Não adianta nada você vir com uma coisa muito erudita se o seu aluno não vai dar conta de compreender aquilo que você fala. O ensino envolve fundamentalmente comunicação, e comunicação significa que a mensagem tem que ser compreendida por quem a recebe. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo foi um exemplo disso. Ele ensinava de uma maneira muito simples, uma maneira que podia ser facilmente compreendida pelas pessoas, mas ao mesmo tempo que o ensinamento dele era simples, ele era profundo e adequado para aquelas pessoas que ali ouviam. Bem, mas então, você como professor da escola bíblica dominical, você não pode ensinar coisas que estejam no nível tão alto que o seu aluno médio não vai compreender, mas nem tão baixo a ponto de não acrescentar nada para aquele aluno. Olha, não existe nada mais desmotivador para um aluno do que ele ir para uma aula de EBD e ficar ouvindo coisas que ele já está cansado de saber. Nada é mais frustrante do que você ficar ouvindo coisas que não estão te acrescentando nada. Então, muitos professores de escola bíblica dominical, infelizmente, agem dessa maneira. Chegam lá, preparam uma aula de qualquer maneira e querem que o aluno aproveite aquilo ali, que o aluno ache aquilo ótimo, que o aluno se interesse por aquilo. Não há como fazer isso. Então, você tem que tomar cuidado com esses dois extremos. Nem colocar algo no nível elevado demais, mas nem também vir com aquela coisa superficial, aquela coisa que é banal para todo mundo que está ali na sua classe. Bem, no próximo estudo, eu quero abordar um outro vértice que é complementar esse do professor, que é o aluno e a escola bíblica dominical. Aqui nesse estudo você viu o importante papel que o professor tem. Então eu vou fechar essa série de 3 estudos sobre a escola bíblica dominical, depois de abordar a igreja, o professor, fechar com o aluno. Porque eu falei que o professor ele tem que preparar as coisas com esmero, mas não adianta nada o professor esmerar-se na sua preparação se aquele aluno também não fizer a sua parte. E por isso que eu falei, o aluno do próximo, que eu vou tratar no próximo estudo, complementa essa ideia que eu tratei aqui do professor na escola bíblica dominical. Então,
Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, muito obrigado por assistir a esse estudo. Até o próximo.